Agora na Rádio Voz Amiga, entrevista. Rádio Voz Amiga. A rádio que informa com imparcialidade. Olha, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Mais um dia de entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga nas eleições 2024. Hoje estarei conversando com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Anderson. Estaremos abordando alguns tópicos importantes aqui para a nossa comunidade. Lembrando que essa entrevista está ao vivo através do site radiovozamiga.com.br, através do aplicativo, também do portal do Radiosnet e outras plataformas. E lembrando, estarei gravando essa entrevista, na sequência estarei disponibilizando na íntegra em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Eu gosto sempre de frisar, meu amigo, minha amiga, que a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, apartidária e democrática, que nós abrimos espaço para todos os partidos e também todos os candidatos. Vamos cumprimentar o candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Anderson. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação estar aqui nessa tarde para poder explicar e divulgar algumas ideias do que levaram nossas propostas para Campo Grande. Candidato, eu peço que o senhor faça uma breve apresentação do senhor para os nossos ouvintes, também para os internautas do YouTube, conhecer um pouquinho sobre a trajetória do senhor. Isso. Eu sou professor há 27 anos. E há exatamente 20 anos atrás, eu decidi vir para Campo Grande para cursar o curso de mestrado. E ao chegar em Campo Grande, eu confesso a vocês que eu me impressionei com a qualidade de vida, por Campo Grande ser uma cidade sem favela, entendeu? Por Campo Grande ser uma cidade de trânsito rápido. E aí eu decidi então fazer os concursos tanto para a rede municipal, estadual, isso leva algum tempo de preparação. E no ano de 2006 eu assumi os concursos tanto na rede municipal quanto na rede estadual. E aí eu assumi as aulas na Escola Maria Constança, pelo estado, e na Escola João Evangelista, pelo município. E durante todos esses anos eu tenho me dedicado à educação pública, fiz mestrado, fui diretor da Escola Maria Constança Barros Machado, de 2011 a 2015, e atualmente eu sou o diretor licenciado da Escola Professor Arlene Marques, no Jardim Canguru, de 2016 até a presente data. Levando em consideração toda essa minha trajetória na educação, sabendo dos recursos que são oriundos da educação, sabendo que a educação transforma vidas, é que eu decidi colocar então meu nome à disposição, porque ao longo de todos esses anos eu adquiri muita experiência e além de experiência, também eu gostaria de colocar também à disposição os projetos que ao longo de todos esses anos eu venho pensado e acompanhado. Olha, candidato, depois da apresentação do senhor, vamos falar sobre alguns tópicos importantes aqui. Vamos falar sobre saúde, candidato. Como que o senhor vê a saúde aqui de Campo Grande? Então, em relação à saúde, eu vou falar um breve histórico. No ano passado eu trouxe meu pai. Meu pai, ele é paciente de Alzheimer e ele tinha que tomar uma medicação específica. E eu trouxe ele de Rondônia de carro. E nós aplicamos essa medicação que ele tinha que tomar a cada 12 horas. Foi aplicado em Rondônia, Ji-Paraná, num posto de saúde do SUS, sem nenhum problema. Foi aplicado em Cáceres, muito bem atendido, posto de saúde. E quando chegou em Campo Grande, aquilo me impactou. Não só porque é o meu pai, mas sabendo que Campo Grande é uma capital bem maior, com muito mais recurso que essas duas cidades, e nós temos passado por essa dificuldade, não é nem pela espera, entendeu? É por ter feito uma via sacra
de ir em 4 postos de saúde para ele tomar esse medicamento que não era vendido em farmácia e só tinha no sistema SUS. Então, aquilo me fez refletir o quanto a nossa população sofre. Não é nem pela questão da falta de remédio, ou a demora de atendimento no médico, ou a espera na fila. Uma coisa eu posso dizer para vocês, a saúde em Campo Grande, ela tem solução. Desde que quem precisa fiscalizar, que é a Câmara dos Vereadores, os vereadores, fiscalizem e façam com que realmente os serviços sejam mais ágeis e de melhor qualidade. Olha, então vamos falar também sobre educação, candidato. Você que está chegando agora na audiência, na sintonia aqui da Rádio Voz Amiga, estou conversando aqui na Rádio Voz Amiga com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Anderson. A educação, que é uma área que o senhor atua e o senhor tem conhecimento aí, como que o senhor vê a educação aqui de Campo Grande, candidato? A educação de Campo Grande já foi a melhor educação do Brasil. Como eu disse para você, quando eu cheguei aqui no ano de 2003 para trabalhar e fazer o meu mestrado, eu me encantei com tudo que eu vi. E no ano de 2006, 2007, 2008, 2009, até o ano de 2010, teve um grande salto no rendimento dos alunos. Campo Grande tinha as melhores notas do INDEB. Só que isso foi se perdendo ao longo do tempo, por várias razões. Tanto pela questão da falta de investimento na educação, porque o dinheiro que é empregado na educação não é gasto, é investimento. O salário do professor, querendo ou não, quando não é cumprido a lei do piso, faz com que o professor fique desmotivado. E também a falta de investimento no operacional, que são os servidores administrativos. Também nós passamos por uma grande pandemia. Isso também trouxe para a gente alguns problemas que irão demorar alguns anos para solucionar. Mas são problemas que os professores, que os educadores têm a condição de resolver, desde que haja o investimento correto na educação. Só para se ter uma ideia, o salário do professor, ele é composto através do pagamento do novo Fundeb. E os professores de Campo Grande, diferente dos professores da rede estadual, não estão recebendo a integralidade do piso de 20 horas. Isso foi feito um acordo coletivo com o sindicato e a prefeitura há anos. E isso não é legal, porque isso de certa forma desmotiva o professor, que é quem faz a roda girar. Outra coisa, foi criado também o ICMS Educação. Então o governo do estado, mensalmente, ele é obrigado a repassar um valor para os cofres públicos do município. E esse dinheiro é carimbado. Ele tem que ser investido na educação. Então, se hoje nós estamos vendo escolas pintadas, se hoje a gente está vendo carteiras trocadas, se hoje a gente está vendo promessa de ar-condicionado, é porque existe um recurso. Então eu posso dizer para você, ouvinte, com todas as letras, dinheiro na educação tem. O que tem que se fazer é fiscalizar a aplicação para que ele realmente chegue nas escolas da periferia. A minha escola tem 2.200 alunos, irá chegar a 2.700 ou 3.000 alunos, porque foram construídas 10 novas salas de aula. E a pergunta que eu faço para você, ouvinte, é: se o dinheiro tem e lá atende a maior quantidade de alunos, porque existe uma per capita do valor que é repassado por aluno, por que que o dinheiro da minha escola, que tem 2.200 alunos, é igual a uma escola de 500 ou 700 alunos? Então, a minha ideia é essa luta, é realmente fiscalizar para que o diretor, para que o professor, para que o aluno, para que a comunidade veja o recurso da educação na educação sendo aplicado de maneira justa e honesta. Olha, candidato, e a questão da mobilidade urbana, também transporte público, como que o senhor vê esses dois tópicos, essas duas áreas aqui de Campo Grande?
Então, vamos lá. Vamos pensar em relação a essa questão da mobilidade urbana. Campo Grande tem 2 problemas que tem que ser resolvido urgente e não necessita de dinheiro. O primeiro que nós temos que resolver é em relação aos radares. Nós temos radar de 30 km por hora, radar de 50 km por hora. Eu acho que tem que ser uniforme. Entendeu? Essa é a primeira situação. Por quê? Porque mesmo que a gente pense em mobilidade urbana, no horário de pico, por mais que o motorista seja imprudente, ele não consegue passar nem sequer da velocidade de 40 km por hora. Porque o trânsito trava. Eu não estou falando nem de período de obra, eu só estou falando de período de horário de pico. Outra coisa, nós temos a dificuldade em relação à questão dos motociclistas. Eu andei de moto até poucos dias. Minha esposa tinha moto até o ano passado. Campo Grande pode servir de exemplo para todas as capitais do Brasil. Em vez de perder tempo colocando ponto de ônibus na meio da rua, por que a gente não compartilha a faixa exclusiva de ônibus? Aonde existe a faixa exclusiva de ônibus, por que Campo Grande não serve de exemplo para o Brasil e essa faixa seja compartilhada com os motociclistas, tirando eles dos meios dos carros e trazendo eles para um lugar mais seguro? Já existe na frente de cada semáforo aquele espaço onde os motociclistas chegam e ficam no aguardo. Quando abre o sinal, parece até que é uma largada de uma corrida de motocross. Cada um corre mais do que pode. Isso é uma coisa que dá para se resolver, mas isso gasta tempo. Tem que se trabalhar com educação de trânsito, tem que trabalhar com convencimento. Outra coisa que dá para se resolver, por exemplo, nas frentes das escolas, no horário de entrada e saída. Gente, a minha escola tem 2.200 alunos. Tem escolas menores em bairros com menos movimento de veículos. E as ruas são de sentido único. Em vez da Câmara de Vereador perder tempo trocando o nome de rua, por que não cria uma lei onde há segurança e também que as avenidas ou as ruas nas frentes das escolas sejam de sentidos únicos? E que o pai possa parar para desembarcar o seu filho com segurança. Porque esse lance de fila dupla, todo ano tem multa, todo ano tem discussão, mas ninguém resolve. Então tem que ter uma atitude. Não é só 30 metros, não é só 50 metros. Que tenha, então, um espaço significativo. Que seja feita uma pesquisa, que a Getran pesquise, fiscalize e proponha soluções. Não só que multe o condutor. Candidato, e a questão o senhor, nesse tópico aí anterior, o senhor falou, deu uma pontuada também na questão da segurança pública nas escolas, segurança também para as escolas, mas no geral, aqui para Campo Grande, como que o senhor vê essa área de segurança pública aqui para Campo Grande? Então, Campo Grande é uma cidade grande faz jus ao seu nome. Então, os problemas da cidade se transformam em problemas grandes. O problema da segurança é um problema que atinge todas as cidades brasileiras. Mas ele é um problema que, se for tratado, se for encarado, se for dado um tratamento sério, com planejamento, pode ser resolvido. Campo Grande conta com a Polícia Militar, conta com a Guarda Civil Metropolitana, que são homens valorosos, que entendem. Já foi feito treinamento para essas pessoas terem o trabalho destinado ao atendimento nas escolas. Isso é um trabalho que já foi consolidado, não é inventar a roda, mas aumentar esse efetivo. Porque uma escola segura, o bairro também é seguro. Se o bairro está seguro, a cidade está segura. Porque a vida toda ela gira em torno dos bairros. Todo comércio local, ele traz dinheiro, ele fomenta a economia local, ele faz com que a vida no bairro seja uma vida muito mais movimentada. Então a presença dessas forças
de segurança pública, que são forças ostensivas, tem que ser com maior frequência. Por exemplo, eu enquanto diretor de escola, a Guarda Municipal tem atendido os diretores. Toda vez que tem uma ocorrência na escola, a gente liga. A resposta das viaturas escolares está boa. Mas por que não, em vez de nós termos esse trabalho de apagar incêndio, que é o que eles têm feito, a gente não tem um trabalho de prevenção. A presença efetiva da Guarda Municipal dentro da escola, que há um certo tempo tinha e foi tirado para colocar eles na rua para fazer o trabalho de polícia. Nada errado eles fazerem o trabalho de polícia, porque está dentro da sua jurisdição. Mas também tem que ter a presença da Guarda Municipal dentro das escolas, trazendo mais segurança para a família, para os alunos, para as pessoas que ali trabalham. Candidato, e a questão da assistência social? Como que o senhor vê essa área do assistencialismo, da assistência social aqui em Campo Grande? Você tocou num assunto que eu venho refletindo há muito tempo. O problema é que Campo Grande não trabalha com assistência social. Campo Grande se dedicou nos últimos anos ao assistencialismo, a dar a cesta básica, a dar um benefício. Isso não é o correto. A assistência social, ela não é isso, é uma vertente apenas da assistência social. A assistência social vai muito mais além. Por exemplo, nós temos um problema crônico em Campo Grande, que são os moradores em situação de rua. Ah, mas eles não querem atendimento da SAS. Não. Se o atendimento não for direcionado, se o atendimento não resolver o problema deles, que já são excluídos pela sociedade, que nem as famílias mais estão dando a atenção para eles, o município tem que assumir essa responsabilidade e fazer um trabalho sério. Nós já temos exemplos nacionais e mundiais de pessoas que estavam em situação de rua e se conseguiram sair dessa situação e que hoje se dedicam e militam a favor e melhoria dessa causa. Então hoje, Campo Grande tem que pensar não somente em dar cesta básica, em somente dar a comida, mas promover e fomentar maneiras com que estas pessoas sejam resgatadas. Nós temos um viés evangélico e a Bíblia fala que nós devemos amar ao próximo. E a pergunta que eu faço, será que nós estamos realmente amando o nosso morador em situação de rua? Então nós temos que pensar em algo muito mais amplo. Campo Grande pode se tornar uma capital referência em acolhimento ao morador em situação de rua e, além disso, também pode favorecer com que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho e no seio das suas famílias. Tem que ligar o microfone para falar. Candidato, a questão das feiras livres, também do comércio local, porque tem muitas pessoas que reclamam que o centro diminuiu o público de pessoas. Como que o senhor vê essa questão das feiras livres e também do comércio local? Então, a minha vida inteira ela foi dedicada aos bairros. Eu sempre morei em comunidade e sempre trabalhei na comunidade. Geralmente o professor, quando ele passa num concurso, ele não começa trabalhando no centro, ele começa trabalhando lá na periferia, tá? E lá na periferia é que está a vida. Então, por exemplo, todos nós hoje não temos dinheiro para fazer a compra mensal. Então a gente acaba comprando no bairro, no comerciante local. E o produto dele, às vezes, se encarece. Por quê? Porque ele tem que pagar um segurança, ele tem que fazer o transporte, ele tem que pagar um serviço de malote para cuidar do dinheiro. Então, às vezes, não é nem a má fé do comerciante que faz com que o produto fique caro, mas é os custos operacionais devido a essa situação. Outra coisa, quando o morador de qualquer bairro ele tem alguma dificuldade e ele precisa fazer uma compra,
levando em consideração as dimensões da cidade, ele acaba comprando no mercadinho da esquina. E com isso ele fomenta a economia da região. O dinheiro fica no bairro, porque o comerciante vai ter que contratar mais pessoas para trabalhar. Vai ter que ter outras pessoas para fazer a entrega desse material que está sendo vendido. Então, a vida ela está no bairro. Nós temos que pensar nisso. Em relação às feiras, a melhor coisa que existe... Hoje, por exemplo, eu fui no Ceasa fazer uma visita lá, uma panfletagem no Ceasa. O Ceasa de Campo Grande, ele alimenta o estado inteiro. Tinha gente de Aquidauana, tinha gente de Corumbá fazendo compra no Ceasa. E de lá sai para as quitandas e mercados do bairro. E de lá sai para as feiras. Todo dia tem uma feira. Eu já visitei várias feiras. Até mesmo antes de ser candidato. Por uma questão de curiosidade. E eu gosto de comida de rua. A comida de feira é uma comida saborosa, é uma comida barata. E esse tipo de prática que eu tenho já há algum tempo fez com que eu refletisse. Existem algumas feiras que são muito bem estruturadas. A exemplo, a Feira do Borogodó, a Feira da Praça da Bolívia, a Feira do Ziriguidu, que são feiras que tem banheiro químico, que tem apresentações culturais, que tem comidas típicas e outras coisas. Mas as feiras dos bairros, tipo Feira do Paulo Coelho Machado, Feira do Los Angeles, Feira do Dom Antônio, a Feira do Canguru foi até extinta, só para se ter uma ideia. Porque não tem nenhum tipo de segurança, não tem nem sequer um banheiro químico, não tem um bebedouro. Como que você vai ter um espaço desse e você não tem as condições mínimas para o feirante? Entendeu? Essas pessoas chegam cedo para trabalharem e saem tarde de lá. Não tem nem sequer a presença da guarda municipal, nem da polícia militar. Às vezes, em algumas feiras, tem que pagar segurança privada. Gente, tanto a polícia militar quanto a guarda municipal ela está ali para servir e proteger o cidadão. Então eu acho que há sim como fazer um direcionamento. Os vereadores podem cobrar uma postura do executivo para que ele dê uma atenção. Eu já conversei com vários feirantes, eles dizem que eles se sentem abandonados. Olha, você que está nos ouvindo, acompanhando a nossa programação aqui, a Rádio Voz Amiga, nas eleições 2024, você que chegou agora na audiência, na sintonia, estou conversando com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Anderson. Professor Anderson está pontuando alguns tópicos importantes aqui para a nossa comunidade. E a respeito dos moradores em situação de rua, o que o senhor tem a dizer? Como que o senhor vê essa situação, candidato? É uma situação muito preocupante, por duas razões. Nem sempre o morador em situação de rua está ali por opção dele. Tá? Essa é a primeira situação. Geralmente, essas pessoas podem ter um envolvimento com a questão das drogas ilícitas. Para alimentar o seu vício, eles infelizmente se envolvem em pequenos furtos, em pequenos delitos, vamos dizer assim. Nós vemos que várias igrejas, várias denominações, várias pessoas voluntárias ajudam essas pessoas, às vezes com um marmitex, com roupa. E até uma vez eu vi uma certa denominação que ela tinha o chamado banho do amor. Eles tinham um banheiro que era volante e eles abordavam as pessoas em situação de rua, davam banho, davam roupa e alimentavam essa pessoa. Mas isso é uma ação. Tem que ter ações mais efetivas. Ah, mas eles não querem ir para o CETREM, eles não querem ir para o abrigo. Mas, gente, eu pergunto para você, qual a estrutura que esse abrigo, esse CETREM tem? Não é um apart-hotel. Não é o melhor lugar do mundo. Então, eu acredito assim, que existe sim uma possibilidade de um trabalho sério, de convencimento,
um trabalho com uma equipe multidisciplinar que aborde esses cidadãos. Se for eles estiverem em situação de rua por uma questão psíquica, tem que ter o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, entendeu? Se for uma questão de alguma doença física, que tem um médico especialista, que o assistente social acompanhe essa pessoa, entendeu? Não só faça a catalogação, mas que acompanhe seriamente, porque se a pessoa que tem alguma doença, alguma comorbidade, tem assistência da saúde, tem um médico da família que vai lá uma vez por mês visitar, por que o morador de situação de rua não existe isso? Ah, mas tem. Não. Com todo respeito, pode até ter, mas não consegue abarcar e atingir todos os locais. Porque hoje, Campo Grande, os moradores em situação de rua estão em todos os bairros. Não é só no centro. Entendeu? Então a gente tem que pensar em assumir essa responsabilidade como cidadão, como pessoa, não é nem como político, mas como ser humano, em resgatar essas pessoas. Candidato, qual que é as bandeiras de defesa do senhor? Bom, em época de eleição, existem várias bandeiras, né? Então, por exemplo, família, né? O pessoal fala, eu sou a favor da família, da ordem. Gente, isso aí não é bandeira, é princípio para todos, entendeu? Moralidade, respeito e assim sucessivamente. A única coisa que eu posso falar com você que está me ouvindo é que ao longo de todos esses anos da minha vida, eu aprendi com meu pai uma frase, o senhor Isaías dos Santos Muniz, que hoje tem Alzheimer. Ele falava assim, esse ditado que diz que é melhor feito do que mal feito, a coisa não é bem assim. Tem que ser muito bem feito. Então nós temos que nos empenhar. Então a educação, por exemplo, durante muito tempo os professores falavam bem assim, não, eu não estou para ensinar o aluno a ter respeito. Eu estou aqui para dar conhecimento. Só que hoje, se o professor não ensinar os princípios básicos para os alunos, de respeito, de autonomia, de ordem, as palavrinhas mágicas que a minha professora lá do Jardim de Infância, Janaína, falava, com licença, por favor, muito obrigado, ele não vai dar aula. Então nós temos que assumir essa responsabilidade. Outra coisa que a gente tem que pensar muito, 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 muito. Eu sou um cidadão, você é um cidadão, o ouvinte é um cidadão. Se a gente cuida do nosso dinheiro e a gente se vira para pagar as contas no final do mês, por que a prefeitura tem que esbanjar? Ou tem que gastar mais do que arrecada? Por que existe empréstimo? Quando a gente pega o empréstimo, que seja empréstimo consignado, a gente tem que pagar os juros, a gente amarga com isso. Então eu acredito que essa é uma bandeira principal, que é fazer com que o papel do vereador de fiscalizar, e eu posso falar para vocês, eu entendo de legislação, eu entendo de gestão, eu entendo de pessoas, porque ninguém fica na educação 27 anos se ele não entender de pessoas e se ele não gostar de pessoas. E aí eu vou só para mais uma situação para a gente pensar e refletir. Campo Grande tem todas as características para ser uma cidade melhor. O que está faltando é cuidado. E esse cuidado tem que passar pela Câmara Municipal. Então, você ouvinte quer eleger vereadores responsáveis, estude o passado, estude a vida, veja as propostas e dê um voto de confiança para o professor Anderson. Candidato, o senhor com certeza tem andado aí pelas regiões, pelos bairros aqui de Campo Grande, tem ouvido os munícipes, a população aqui da capital. A população com certeza tem feito algumas reclamações, algumas reivindicações aí para o senhor. E quais as principais reivindicações que a população tem feito aí para o senhor? Então,
É até engraçado o que eu vou dizer para você. Mas nos bairros, a maior reivindicação é asfalto. A segunda é transporte público. A saúde fica em terceiro lugar. E aí eu perguntei ontem para uma senhora, por que a senhora não reclama da saúde? Ela falou assim, doutor, eu falei, não sou doutor. Doutor, eu já cansei. Entra prefeito, sai prefeito e a gente fica esquecido. O posto não tem remédio, o posto não tem médico, o posto não tem exame. Então, a população está cansada disso. E eu acredito que, em alguns momentos, nós temos que nos levantar e questionar. Eu posso falar, se na educação tem recurso, na saúde também tem. Então existe uma maneira de mudar. Outra coisa que a população reclama muito é em relação à segurança. Principalmente essa questão do furto de fio, pequenos furtos nas residências, entendeu? Acidente, o tal do acidente, por isso que eu falo mobilidade urbana, mas o acidente está cada dia maior. É muito difícil você sair de qualquer lugar, de qualquer uma das 7 regiões de Campo Grande, e ir de um lugar ao outro e você não encontrar pelo menos uma ambulância ou uma viatura da Polícia Militar ou da Guarda de Trânsito ou da Justiça Itinerante para resolver esse problema de acidente. Tá? Agora tem uma reivindicação que a população pede muito, que é a questão das vagas nas creches. Eu já pensei em um projeto sobre isso. E eu gostaria de falar para você. O cidadão tem direito ao Bolsa Família, ao BPC, ao LOAS, ao Auxílio Doença. Por que a gente não pensar em varandas solidárias? Como assim, professor, varandas solidárias? Como a prefeitura não tem condição de construir as creches, essas crianças ficam geralmente com os avós, com os tios, com o vizinho. Se a gente dá tanto benefício para as pessoas, por que não cria? Não é nenhum benefício, mas uma ajuda de custo para essas pessoas que estão assumindo uma responsabilidade do Estado. Existem muitas pedagogas que estão desempregadas. Então pense nisso, de repente dá para se discutir, estudar e fazer algo legítimo para resolver o problema da sua criança que está em casa sem o devido cuidado e atenção. Olha, eu conversei aqui com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Anderson. Nós abordamos aí alguns tópicos importantes. O candidato falou sobre saúde, educação, mobilidade urbana e também transporte público. Também falou sobre segurança pública, assistência social. Também falou sobre um tópico aqui sobre feiras livres e comércio local. E também falou sobre a situação dos moradores em situação de rua e também falou sobre as suas bandeiras de defesa e citou as principais reivindicações da população. Eu deixo os microfones à disposição aqui do candidato, caso queira falar algo mais aí, acrescentar algum outro tópico que nós não falamos aqui ou deixar os contatos, as redes sociais, fica à disposição aí do senhor. Tá certo. Assistindo a propaganda eleitoral, eu vi uma frase que criou um jargão. A nova política. Eleitor, com todo respeito, essa nova política foi a maior mentira que inventaram. A política ela é a mesma desde quando ela foi criada. Mas a figura do novo político pode ser algo interessante. A minha vontade não é virar político. Quando virar político vai ser desonesto, vai aprender a roubar. Não. Eu tenho 27 anos de vida pública. Eu sou gestor, eu mexo com dinheiro público e eu nunca me apossei de R$1. Então eu tenho a minha vida pregressa que me dá esse respeito e essa referência. Então o que eu quero dizer para você? Eu quero ser um professor na política.
E isso eu falo para vocês. Quando forem escolher um candidato, pense no novo. Pense em um candidato que pode lhe representar. Porque você, eleitor, você diretamente está dando uma procuração quando você vota para essa pessoa falar em seu nome. Então estude a vida do seu candidato. Eu sou ficha limpa, eu tenho experiência, eu me sinto preparado para esse novo momento. E esse novo momento passa com a sua decisão. Então, se você não tem candidato a vereador, me procure no Instagram, Professor Anderson, ou Anderson Soares Muniz no Facebook, ou Professor Anderson na página também do Facebook. Veja lá as nossas propostas, veja o meu histórico, veja a minha vida pessoal e faça a sua escolha. Então, no dia 6 de outubro, pense bem. Vote Professor Anderson, número 15777, juntos para o Campo Grande. Vamos juntos mudar a história dessa cidade que foi a melhor capital do Brasil. Que ela retorne a esse patamar. Olha, eu quero agradecer o candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Anderson, que veio aqui na Rádio Voz Amiga falar de alguns tópicos importantes aqui para a comunidade. Eu sei que o tempo é curto, mas deu para estarmos falando, conversando um pouco aí, passando as ideias, os ideais aqui do candidato a vereador aqui por Campo Grande. Agradecer também a você, amigo ouvinte, hein? Você que está do outro lado acompanhando a nossa programação. Olha, já alcançamos 1000 inscritos no nosso canal, pessoal. Nós estamos aí com 1.200, parece, mas se inscreva, comente, compartilhe, que é muito importante que o algoritmo do YouTube vai estar para que o algoritmo do YouTube recomende o nosso canal para mais e mais pessoas. Olha, daqui a pouco já vai estar na íntegra esse vídeo, essa entrevista em nosso canal, no canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Eu quero agradecer a você, amigo ouvinte, que está do outro lado aí nos ouvindo, você que está vendo pelo YouTube. Quero agradecer o candidato. Obrigado, candidato. Algo mais que o senhor queira acrescentar? Fica à disposição. Só agradecer pelo convite, por abrir esse espaço para poder transmitir às pessoas, a seu público e à população campograndense que existe jeito para Campo Grande. A política séria, ela existe. É só procurar o candidato sério. Agradeço, candidato, agradeço a você, amigo ouvinte. É a Rádio Voz Amiga nas eleições 2024.